Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje começamos com António Costa, que admite não ser possível limpar todos os terrenos este ano. Na educação, as universidades não estão a reconhecer médicos vindos de fora da União Europeia. Falamos do Sindicato de Professores, convocam greve às avaliações. Ainda na política, o Governo cria manual para futuros ministros. E na política internacional, França vai libertar 40 condenados por terrorismo. São então estes os temas que temos hoje para análise no Espaço Opinião e comigo em estúdio tenho Albino Almeida. Albino, obrigada desde já pela sua presença. Começamos precisamente com António Costa, que admite que não é possível limpar todos os terrenos este ano. O que é que isto pode significar? Em primeiro lugar, espero que não signifique aquilo que o Observador hoje online publica, que dá uma lista de 20 conselhos, que segundo aquele jornal online vão arder. Há uma matéria que já falamos aqui. Como se recordará, eu dizia que provavelmente a forma como o silêncio ensurdecedor que se faz em torno do fogo posto que manifestamente existiu o ano passado em muitos incêndios, nomeadamente na forma como ardeu o Pinhal de Leiria, faz-me pensar uma ou duas coisas. Ou de facto o Observador conhece os meandros dos criminosos do fogo, ou devia explicar porque é que entende que há 20 conselhos que podem arder. São conselhos muito dispares, apanham o país todo e, como diria alguém, são os conselhos onde ainda nada ardeu, ou ainda há alguma coisa para arder. E, portanto, eu tenho bem consciência, todos temos bem consciência de que, como aliás hoje de manhã, ou ontem de manhã, perdão, disse a Nádia Piazza, aquela senhora que fundou uma associação das vítimas de Pedrógão, e que finalmente achou por bem, e eu também achei, que ela quisesse conversar com o Primeiro-Ministro, porque na realidade o que está a acontecer em Pedrógão é uma recuperação notável daquilo que se perdeu, embora haja problemas, nada é, digamos, perfeito numa sociedade de humanos, mas ela dizia que era preciso fazer um grande pacto pela floresta, sem o que tudo o que se está a fazer em Pedrógão nesta altura pode voltar a reverter. Eu gostava de me focar neste assunto, que é o problema da floresta. Sabe que, por exemplo, o secretário de Estado da Proteção Civil dizia há dias que teve que negociar de forma dura no Conselho de Secretários de Estado esta faixa de 10 metros ao longo das estradas. E sabe com quem foi difícil negociar? Um secretário de Estado com outro, foi o secretário de Estado da Proteção Civil com o secretário de Estado da Floresta, que está amarrado a uma entidade anódina, para mim, seródia, chamada Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. Poderão ter todas as razões do mundo, mas era importante que não fizessem uma espécie de jogo, aquele jogo que se fazia nas lojas, sabe, de braço, não é? Em que as pessoas faziam um jogo de força, a ver quem conseguia derrubar o outro, empurrando-lhe o braço para a mesa, porque na realidade é lamentável, e quero aqui lastimar o Instituto de Conservação da Natureza e Floresta por estar tão apagadinho e a fazer tanto contravapor àquilo que o Governo pretende fazer. Era hora desta gente, que está paga pelos nossos impostos, assumir, dar a cara e assumir porque é que foi preciso lutar em Conselho de Secretários de Estado para termos 10 metros de faixa nas autoestradas sem árvores. Isto é extraordinário. Isto é extraordinário. E, portanto, isto que, de alguma maneira, é menos público, porque foi dito, mas apesar de tudo foi dito num simpósio com o Secretário de Estado da Proteção Civil, deve ser aqui equacionado. Eu presumo que, e nesse debate, estavam pessoas que estão aqui nas cidades e que têm terrenos no interior e que têm muita dificuldade em limpar os terrenos. Desde logo, aliás, à boa maneira portuguesa, não é? Diz que os políticos são corruptos, que há corrupção na política, mas já apareceu corrupção em empresas que se apresentam aos proprietários para fazer limpeza, vão-lhes extorquir o dinheiro e não fazem limpeza nenhuma. Isto é Portugal também. Por isso, eu diria... Deveria haver aqui maior fiscalização quando diz respeito a esta limpeza dos terrenos. Teria que haver uma maior fiscalização. Sem dúvida. Os 500 jipes, não é, que vão existir, vão fazer um pouco o trabalho dos guardas florestais que acabaram no tempo de Cavaco Silva. É bom termos memória, porque os guardas florestais, que eram quem reportava quando notavam que na mata havia indícios de que poderia haver fogo, acabaram no tempo de Cavaco Silva. E, portanto, era importante que fossem repostos, ou seja, vários governos deram sequência a isso, e agora temos os GIPs, os Grupos de Intervenção e Proteção e Segurança,
que eu espero que possam contribuir pela ligação que vão ter às CIMs e às áreas metropolitanas, porque, em boa verdade, nós tínhamos a lógica dos governos civis e percebemos que nesta matéria, quando acabar nos governos civis em matéria de proteção e prevenção dos fogos, perdemos muito, porque a lógica era de distrito. Hoje a lógica de distrito está abandonada, é a lógica de áreas metropolitanas ou de CIMs ou de NUTs, e é preciso, de facto, que tenhamos em cada ponto do território administrativamente dividido da forma que eu acabei de dizer, alguém que responda junto da Proteção Civil, que seja mensageira e leve mensagem. Todo esse caminho está a ser feito, mas como dizia a senhora Nádia Piazza, e quero aqui citá-la, porque acho que ela tem razão, e disse uma coisa sensata, ela não tem sido, de facto, até pela dor que passou, pela perda do filho, suponho eu também, não tem sido uma pessoa a dizer coisas muito sensatas para falar com franqueza, e eu tenho dado o desconto devido à emoção que ela viveu e à perda do filho de 4 anos. Ainda para mais, um filho que ela teve num relacionamento com um professor universitário que também morreu, portanto já estavam numa idade interessante do ponto de vista em que não eram propriamente jovens, já não são jovens, e portanto imagino que tenha sido um sonho muito acalentado, e perder esse filho e com ele todo o sonho de uma vida seja doloroso. E portanto descontei sempre em algumas das coisas pouco sensatas que ela disse. Mas hoje, por causa disso, quero também referir que ela disse o mais importante, que é: ou nós fazemos um pacto para uma nova política florestal, ou provavelmente até por um programa que deu no domingo à noite, muito de madrugada, lamento que a RTP Serviço Público não tivesse passado durante o dia, é extenso, mas uma investigação profunda sobre como se desenvolvem hoje os fogos no sul da Europa, muito parecidos com a Califórnia. Lembra-se que quando foi dos incêndios falámos aqui que podíamos estar na emergência de uma mudança climática, com a Europa a viver fogos que até agora se propagavam como se fossem aqui no norte da África. E, portanto, se tivermos nesta circunstância uma mudança climática que faz com que, por exemplo, um fogo impulsionado por um vento a 70 km a hora possa arder 3 km por hora, o que era impensável antigamente. A dimensão do fogo, não sei se a Helena sabe, os nossos telespectadores, é medido pela quantidade de área ardida e no tempo que demora a arder. E, portanto, 3 km numa hora é como arder, a bem dizer, de onde estamos nós aqui, toda esta zona que é imensa aqui, arder no espaço de uma hora, quer dizer, e não ser possível fazer nada, porque fogo, também como esse programa explica, é feito também... Propaga com uma grande rapidez. Propaga com uma grande rapidez e é feito através do vento que sopra na copa das árvores, fazendo com que os materiais que vão arder se dispersem por vários lados. Por exemplo, houve cidades em Marselha, houve uma cidade perto de Marselha, em que as casas arderam porque com as folhas a entrar pelas casas dentro pegavam fogo nas próprias residências. Albino Almeida, é importante também referirmos aqui que 2017 foi, então, como todos sabem, o ano mais trágico dos incêndios florestais em Portugal. O que é que foi feito a partir desses incêndios até ao momento, Albino Almeida? Eu penso que todos os nossos telespectadores que viajarem nas autoestradas já perceberam que nós temos os tais 10 metros que demoraram uma eternidade a ser decidida lá com a luta entre o Estado da Proteção Civil, ele próprio um autarca e a Floresta e o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. Mas, enfim, hoje se formos aí pelas nossas autoestradas, pelas principais, nós já percebemos que há uma faixa, de facto, que defende, que faz com que, por exemplo, o fogo não possa passar como passou em alguns lados, de um lado da estrada para o outro. Lembramos de Pedrógão e da morte na estrada 236, mas também não possa passar, coisa que nunca foi evidenciada e que agora os estudos mostram, possa passar por lagos de água. Isto é, existe uma lagoa e o fogo passa de um lado para o outro com água no meio. Portanto, se nós não criarmos as tais 50 metros que o Governo fala à volta das habitações e 100 metros nas aldeias e nas zonas industriais, competência das câmaras, está bem? Competência das câmaras, isto que eu estou a dizer são das câmaras, isso está feito. Ou seja, aquilo que é essas áreas de proteção estão feitas. Agora, a floresta está lá. Quer dizer, e nós percebemos quando passamos por Pedrógão que ainda não temos os eucaliptos, ainda não temos os pinheiros, ainda não temos as árvores que lá estavam de grande porte.
mas já se vê tudo verdinho no chão, ou seja, a natureza rapidamente, aliás, as queimadas no passado eram usadas para favorecer a agricultura, é bom perceber isto, não é? E, portanto, já há plantas a nascer, já há de novo. Se forem as mesmas que estavam antes, daqui a 10 anos vai arder como ardeu antes, e é aí que é preciso atuar, e eu acho que vamos precisar de 10 anos para mudar a política florestal. Ninguém muda a política florestal de outra maneira, até porque em muitos casos... Mas é preciso começar já? Já se começou. Foi o secretário de Estado na semana passada aqui na Universidade Lusófona deu números e zonas do país, indicando zonas do país onde este trabalho está a ser bem feito. E agora, naturalmente, temos também o fator mudança climatérica que está a ensinar, estamos a aprender, ao mesmo tempo que nos protegemos, e estamos a aprender com os fogos. E não há outra maneira de aprender a lidar com os fogos, prevenir os fogos, do que lidar com eles. Por exemplo, em Marselha, neste caso que eu estava há bocado a narrar, a única maneira que eu fui fazer contra fogo, ou seja, através de lançar no terreno produtos inflamáveis, fazer com que o fogo corresse do lado onde os bombeiros estavam contra o fogo que vinha aí. E imagine que à porta da nossa casa está a chegar um fogo e o único caminho é, em algumas circunstâncias, fazer contra fogo. Outras, na floresta, o Governo já anunciou ontem isto, vão ser lançados retardadores sobre a natureza, isto é, são elementos químicos que são lançados sobre as árvores, nas zonas que podem ser críticas, para evitar que arda tão rapidamente, ou seja, retardam o fogo. E como dissemos aqui já em 2 programas atrás, e no anterior também, quem vai comandar a proteção civil vai ser de facto o IPMA. Porque quando o IPMA disser, nós antevemos 4 dias e colocar aqueles distritos todos em laranja ou em vermelho, é para aí que devem ser canalizadas todas as forças de prevenção e todos, digamos, o dispositivo disponível para evitar que os fogos ganhem dimensão depois de começar, porque eles começam. Já sabemos que se ganharem corpo, depois vão correr muito rapidamente com os ventos e se houver seca. Felizmente para nós, não estamos a caminho de um verão tão seco, a menos que seja tardio, como foi o ano passado. Muito bem. Albino Almeida, passamos agora para o nosso próximo tema, depois então de analisarmos aqui que de facto não será possível limpar todos os terrenos ainda este ano. Passamos para a saúde. As universidades não estão a reconhecer médicos vindos de fora da União Europeia. Porquê é que este processo é tão moroso? Porque nós temos hoje, os cuidados de saúde estão vocacionados para a longevidade. E nós corremos o risco de ter médicos aqui e mandar os nossos jovens médicos para outros, e ter que mandar os nossos jovens médicos para outros países. E isso é uma matéria que, como foi dito no passado fim de semana pelo Primeiro-Ministro, nós temos um problema objetivo. Ou aumentamos a natalidade, ou daqui a 30 anos seremos 6 milhões, ou seja, vamos diminuir 4 milhões de pessoas neste país. O que significa que vamos ter vários problemas agregados a este, nomeadamente a segurança social, ou seja, estaremos todos, eu daqui a 20 anos tenho quase 80 anos, não é? E posso não ter gente ativa suficiente a trabalhar para que eu possa beneficiar de uma velhice tranquila. Por isso, os países, incluindo a Alemanha, como sabe, estão a admitir imigrantes. E porquê? Porque trazem força de trabalho, eles próprios precisam trabalhar, trazem filhos pequenos. Eu, aliás, a semana passada entreguei diplomas numa escola de Gaia onde estavam mais de 30 miúdos, em 200 estavam mais de 30 miúdos que nasceram em países tão diferentes como a Bielorrússia e a Lituânia. Falam português corretamente, o que significa, portanto, que vieram pequenos, há 20 anos, 15 anos, e outros de 18 anos, portanto, que já nasceram cá, que já se desenvolveram cá, e a Europa precisa, de facto, do ponto de vista estratégico, precisa de gente nova, para compensar exatamente a baixa natalidade porque estamos todos a passar. E, desse modo, eu diria que não há bela sem senão. Nós admiramos imenso o turismo, mas agora estamos a lamentar que o turismo tire pessoas de casas onde estavam há 40 anos, por efeito da Lei Cristas, não é? É bom lembrar, porque é uma lei que permite que isto aconteça, dizendo às pessoas, ok, você sai mesmo porque eu vou indemnizá-la, e portanto você sai. É disto que estamos a falar. Nós benzemos o turismo e agora estamos a ficar preocupados com estas consequências. Eu diria também que pelo facto das universidades portuguesas, notícia positiva de ontem, serem hoje uma referência no mundo, estarem muito bem classificadas no mundo,
também atrai já não aquele imigrante que vem, digamos, à procura de um trabalho básico, como nós fomos nos anos 60 para Paris, para a França, mas vêm já muitos qualificados também que querem aqui desenvolver outras perspectivas de vida. Eu espero que não seja uma reação corporativa aos médicos que vêm de fora, mas que haja critérios efetivos, porque nós precisamos de imigrantes para aguentar para contrariar a nossa baixa natalidade. Muito bem. Passamos agora para a educação. Falamos do Sindicato de Professores que convocam greve às avaliações. Ouça, eu tenho sempre muita dificuldade em comentar isto, porque acho isto uma coisa verdadeiramente abominável. Os sindicatos dos professores estão, nos últimos 10 anos, desde 2008 em especial, a fazer este tipo de ameaças. São ameaças que eles sabem que se vão voltar contra eles. Porque se os alunos não forem avaliados, as famílias e os filhos vão ter que mudar as suas férias e vai causar um imenso transtorno às famílias. Mas insistem em ir por aqui. Eu acho que os sindicatos cristalizaram nas suas formas de luta. Não conhecem outras e eu percebo que seja difícil. Agora, não parece que este seja o caminho, prejudicando alunos, de chamar a atenção para problemas que os sindicatos possam ter. Portanto, antevejo que vão acabar, se fizerem isso, vão acabar por ter que trabalhar mais, sob pena de verem as famílias e os alunos virados contra eles, porque estão a estragar o esforço de um ano letivo aos alunos. Eu espero São as consequências diretas desta obviamente, dir-me-ão, mas uma greve não é greve se não causar inconvenientes. Pois bem, eu digo-lhes a mesma coisa. Está bem, uma greve não é greve, tem que causar inconvenientes. Eu percebo isso agora. Causar inconvenientes a alunos e a famílias é um custo em que se calhar explica porque é que as pessoas acham que estão... e muitas vezes se diz isto de uma forma subliminar, que é hoje ninguém respeita os professores, hoje ninguém considera os professores, hoje isto e aquilo em relação aos professores. E não se mede, de facto, como é que os professores se permitem pôr em causa a sua própria imagem como classe quando ameaçam parar num momento crucial. É a mesma coisa que alguns médicos lembrassem de fazer greve quando têm os clientes nas macas anestesiados ou coisa que o valha. E, portanto, eu acho que isto é muito mau. Vai virar-se contra os sindicatos e espero, sinceramente, que haja bom senso. Albino Almeida, de facto, esta greve nas avaliações não coloca em causa os exames nacionais? Isto já é sintoma daquilo que eu estou a dizer. Lembra-se, como eu me lembro, de haver ameaças aos exames nacionais, coincidir as greves nos exames nacionais. Agora, há uma coisa que eu lhe quero dizer que é muito mais perfidiosa. É que se não houver avaliações, não há transição para as universidades, não há transição de ciclo, porque não estando as avaliações fechadas, nós não sabemos se o aluno transitou. Ou seja, é aquilo que eu lhe digo, as famílias sabem o quanto passam para mudar alunos de estabelecimento de ensino, para os matricular nas universidades, etc. Portanto, se as avaliações forem atrasadas, é toda esta parafernália de problemas muito mais complicados, porque depois o que os professores não fizerem a tempo e horas vai sobrar para os serviços administrativos das escolas e para todo o conjunto de instituições que está abrangida por isto. E, portanto, eu diria que por um lado, é sinal de que já perceberam que isto é muito impopular, por um lado, está bem? E depois, esta forma de fazer visa criar prejuízo aos alunos, naturalmente, para chamar a atenção, mas, do meu ponto de vista, é muito cínica, porque não pondo em causa os exames, põe em causa a transição dos alunos. E eu não encontro maneira mais cínica de fazer de conta, nós não estamos a inviabilizar os exames, mas na prática estão a inviabilizar a transição de ciclo. Sendo que os professores também estiveram em greve há uma semana. Exatamente. Eu acho que estas coisas se viram contra os professores, este caminho vira-se contra os professores e, portanto, sempre o disse, já quando estava mais ligado à educação, que este não é o caminho, terá que ser outro. Tem que haver, de facto, um entendimento de longo prazo, aliás, penso que é para aí que vamos caminhar, para acordos plurianuais, em que assumiremos, por exemplo, a subida dos salários indexada a um valor que está devidamente previsto e, portanto, sabe-se que cada ano vai haver aquele aumento, pode ser o índice de preço do consumidor, pode ser a inflação, enfim, haverá um critério que permite trazer aqui alguma tranquilidade aos professores. Como sabe, esta luta dos professores está ligada
há algo que eles sabem que nunca vão conseguir, que é uma reposição integral na carreira, contando o tempo todo de serviço. Isso nunca vai ser possível pela simples, elementar razão de que as pessoas sabem à partida que não pode ter consequências, porque nós teríamos em 3 anos 23 mil pessoas no topo da carreira, que significa isto: o máximo salário com o mínimo de horas de aulas. E com menos alunos como temos, isto é absolutamente inviável. Muito bem. Passamos agora para o nosso próximo tema. O Governo vai criar um manual para futuros ministros. Como é que podemos encarar este manual para futuros ministros? Eu ontem vi 2 jornalistas em 2 dias diferentes dizerem coisas completamente diferentes. De maneira que hoje pedi ao Departamento Jurídico da Câmara que me habilitasse com os documentos todos que são pedidos a quem exerce funções públicas, visto que eu, quando comecei a exercer as funções, em 2013, solicitei ao Tribunal de Contas que me enviasse o que eu tinha que preencher, ao Tribunal Constitucional que me enviasse o que eu tinha que preencher, e eles tiveram a amabilidade de me dizer que, não vivendo eu disto, portanto, eu não tenho salário como Presidente da Assembleia Municipal, não era político, o que é extraordinário, e, portanto, não tinha que fazer nenhuma declaração. Bom, e assim estamos. Por isso, na altura nem vi papéis, mas eu ouvi o Ministro da Defesa, jornalista emérito, Azeredo Lopes, a dizer que só à 4ª vez, no domingo, que ele próprio só à 4ª vez é que conseguiu pôr os papeizinhos em ordem. E ouvi dizer a semana passada que o Ministro que levantou esta questão, Pedro Cisa Vieira, é jurista e tinha a obrigação de conhecer a lei. Até aí estamos todos de acordo. Só que levou-me a pensar, porque é que o Azeredo Lopes, um jornalista, um homem experimentado, que já foi chefe de gabinete do Presidente da Câmara do Porto, teve tanta dificuldade ao passar para ministro, portanto não deu nenhum salto no ar, não é? Teve tanta dificuldade em estabilizar as declarações que teve que fazer. Quero perceber o que está por trás disto, porque ontem o Dr. Manuel Carvalho, muito na linha do que está hoje e bem a fazer a Helena, vinha colocar a questão de dizer como é que é possível isto acontecer. Bem, prometo no próximo programa revisitarmos isso. E se for possível, trarei os papéis para que os nossos telespectadores fiquem a perceber, afinal de contas, o que é que tem que fazer um cidadão que em 72 horas, repare, se a Helena for convidada para o Governo, é 2 para daqui a 2 dias. Tem que parar a sua vida toda, falar com o seu marido, preparar o seu filho e depois, em cima disto tudo, começar a ler os dossiês e ter alguém que lhe puxa pelo casaco a dizer: Helena, falta aqui preencher isto. Helena, tu lembraste de tudo. Foi isto que disse Azeredo Lopes. Eu tenho Azeredo Lopes por uma pessoa séria, até porque é independente, não está ligado a nenhum partido e, portanto, quero eu próprio perceber do que é que estamos a falar. Porque eu estou muito habituado a que hoje alguma crítica que é feita aos mecanismos é feita com base na absoluta ignorância. Não há hoje ninguém que tenha um bocadinho de comedimento e que não se sinta capaz de comentar tudo. Olha, eu não consigo comentar tudo, não é? Há os tudólogos deste país. Eles comentam tudo. E um par de botas também. E, portanto, eu recuso-me a fazer isso, Helena. Respeito muito a sua pergunta, mas direi, preocupa-me que o Ministro, que eu conheço bem, que o Norte conhece, que foi chefe de gabinete da Câmara do Porto, com Rui Rio e depois com Rui Moreira, me diga que ao transitar, professor universitário, me diga que ao transitar para ministro, só à 4ª vez é que conseguiu pôr os papéis em ordem. Quero perceber do que é que estamos a falar e prometo aos nossos telespectadores que voltaremos ao tema, até mostrar-lhes o que tem que ser preenchido. Muito bem. Albino Almeida, passamos agora para o nosso próximo tema. Falamos de França, que vai libertar 40 condenados por terrorismo. Qual é que é o objetivo desta medida? Vamos lá ver. Se isso decorre de terem sido esgotados os caminhos judiciais em que esses cidadãos foram envolvidos por participarem ou haver indícios de terem participado ou haver qualquer tipo de investigação que os ligou a terrorismo, eu diria que se o sistema cumpriu o seu papel, eles estarão todos em condições de ser reintegrados na sociedade. Porquê? Porque não há prisão perpétua em nenhum país europeu, que é um sintoma de civilização. E nós temos, no mesmo dia em que uma pessoa é detida, em Portugal, tem um Instituto de Reinserção Social, com psicólogos, com advogados, que vai trabalhar no sentido daquela pessoa, cumprida a pena, voltar à sociedade. Porque senão então teríamos que considerar que um condenado o é para a vida inteira. Ou instituir de novo a prisão perpétua, coisa que no nosso sistema jurídico não existe, e no europeu há cúmulos, não é? As pessoas muitas vezes cometem 4 crimes
25 anos por 4 crimes dava 200 anos de cadeia, desde logo o ridículo da pessoa não durar 200 anos para ter uma condenação dessa natureza, obriga a fazer cúmulo jurídico, que é, cumprirá efetivamente a pena toda, porque como sabe também em relação às penas, há a possibilidade de havendo bom comportamento, lá está a pessoa mostrando que pode voltar à sociedade, pode-lhe ser reduzida a pena em Portugal até 3/4, nos casos de pena maior. Portanto, significa com isto que eu admito que os processos desses terroristas, não é, também estejam decorridos e eles estejam em condições de voltar à sociedade. E mais uma vez se levanta a questão dos nossos tempos. Uma vez indiciado por terrorismo, muito rapidamente, vai ver que é muito rápido. Uma vez indiciado por terrorismo, terrorista toda a vida. Bem, era como dizia há dias um padre português. E que tal se a gente se colocasse na pele destas pessoas e das suas famílias, que cometeram um erro, que possam ter dito, ok, eu não vou mais por aí, vão ser terroristas toda a vida? Vamos ter que viver com esta coisa toda a vida? Hoje aconteceram coisas na Bélgica. O que tem acontecido na Bélgica, curiosamente, e noutros países, trata-se de pessoas que não tinham nenhum cadastro para trás. Resolveram fazer um ato hediondo. Não tinham cadastro. Ainda não vi ninguém de que se tivesse dito, este tipo esteve preso, cumpriu 10, 20 ou 30 anos e quando voltou a fazer terrorismo. Eu isso ainda não vi. E espero, portanto, que o tempo da justiça tenha decorrido com normalidade e atingido os objetivos que se propõe, que é uma pessoa erra uma vez, mas tem direito a ser reabilitado. Muito bem. Albino Almeida, terminamos então o nosso comentário de hoje. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Boa semana para si e também para os nossos telespectadores. Foram os temas em análise hoje. Eu estou de regresso amanhã.